Olá, meu nome é Caio Nogueira, eu sou analista de qualidade e treinamento da Vitzler Energia e hoje o nosso treinamento é sobre a fatura de energia elétrica da Elektro. Os temas que nós vamos conversar hoje são os conceitos básicos, um exemplo numérico e, por fim, uma revisão do conteúdo que a gente viu hoje, tá ok? Então bora lá para mais um treinamento. Muito bem, começando então mais um conteúdo do nosso treinamento aqui, o que eu gosto de começar sempre falando, né? Quais são os conhecimentos prévios que a gente pode ter aí, dar uma exercitada antes de começar o treinamento atual. Então vamos lá, duas sugestões. Primeiro seria aí o treinamento 3, sobre conceitos básicos de engenharia elétrica. Ali a gente vai falar sobre unidades básicas e alguns conceitos aí dos primórdios do nosso estudo, seja no livre, seja no cativo, tá? Então, o treinamento 3 aí sobre unidades de medidas e o treinamento 4 que foi uma apresentação aí, foi uma breve introdução a uma fatura de energia elétrica genérica, por assim dizer. Mas onde que eu posso encontrar esses conteúdos? Bom, eles vão estar lá esperando por você na base da Universidade Vitzler. Essa linha de treinamentos, ela compõe aí o onboarding de quem está chegando na nossa empresa, mas ela está livre para ser estudada e visitada por qualquer colaborador. Então fica aí minha sugestão para poder aproveitar melhor o curso de hoje, treinamentos 3 e 4. Assim como as próprias universidades Vitzler, né? As próprias aulas ministradas por outros colegas meus, que são aí que eu vou deixar como indicação. A aula 3 do Samuel, que ele falou sobre análise de faturas também, aí do ponto de vista dele, da operação dele, assim como a aula 13, né, de faturamento cativo e livre das distribuidoras, que o nosso colega William Pietrucci trouxe nessa aula da Universidade de Vitzler. Então deixa aí 4 sugestões para poder aí, deixar o conteúdo aí ainda melhor para poder ser aproveitado hoje, tá joia? Então agora eu vou dar início mesmo ao nosso treinamento de hoje, falando brevemente sobre o que seria uma fatura de energia elétrica. Bom, aí eu vou contextualizar um pouco, né? A gente vai estar falando da fatura de energia elétrica no ambiente cativo, né? E aí contextualizar um pouco que é o seguinte, olha, no ambiente cativo de contratação de energia, não faz nem muito sentido aí falar na palavra contratação, porque não há poder de barganha pelo lado do consumidor. Simplesmente paga-se a tarifa que está lá imposta pela distribuidora, então não tem muita barganha, né? Quando eu digo não tem muita, é que em fato não tem nenhuma, só chega a fatura de energia elétrica para ser paga no ambiente cativo e não há essa opção de poder negociar as condições de compra e venda de energia, tá? Então, primeira peculiaridade aí dessa fatura de energia elétrica que a gente vai estar vendo hoje da Elektro é que ela não tem essa mobilidade, ela não tem essa possibilidade de negociação. Segundo ponto, no ambiente cativo, os clientes somente recebem uma fatura de energia elétrica. Lá vai estar composta pelo produto e pelo serviço, certo? Que a gente costuma falar. Então o serviço seria o aluguel do fio, né? Seria a utilização do sistema de distribuição, seria o uso das instalações físicas, então esse é um primeiro componente. E um segundo componente seria a energia de fato, né? Seria o produto, que eu acabei de falar entre serviço e produto. Então aí a gente vai estar falando do produto energia elétrica que vai estar sendo faturado lá dentro da fatura de energia elétrica. Então agora trocando para siglas, né, falando um pouco da parte levemente aí mais técnica, o que compõe a fatura de energia elétrica. A gente vai ter duas tarifas, né? A distribuidora ela vai cobrar do seu consumidor final através de duas tarifas, né? A primeira delas que eu acabei de falar para vocês, tarifa do uso do sistema de distribuição, a TUSD. Então esse é um primeiro componente. Um segundo será a TE, que é a tarifa de energia. Então a distribuidora ela cobra através dessas duas tarifas, a TUSD e a TE, cada uma da sua forma. Então vamos lá. A TUSD ela vai cobrar através de dois fatores, né? Será através da demanda e do consumo. Então a TUSD a gente vai ver ali mais adiante que vão ter itens relativos a consumo e a demanda. Enquanto a TE, ela vai estar olhando pura e simplesmente para o consumo, tá joia? Então, quando a gente estiver falando em tarifa de energia, ela vai estar falando simplesmente do quesito produto e não mais de nenhum outro item. Enquanto a TUSD, ela vai estar olhando tanto para o aluguel, vamos dizer assim, das instalações físicas, quanto do fluxo de energia que vai estar rolando ali, que é o consumo, tá?
Então estou falando aí em linhas gerais para a gente poder ver linha por linha já já. Então vamos lá, se eu estou falando de ambiente cativo ainda, né, eu vou estar falando de bandeiras tarifárias, vou estar falando de reajuste tarifário, que isso aí compete somente a quem está no mercado cativo, tá joia? Então a gente vai poder ver aí dentro dessa fatura onde que estaria aparecendo esses fatores de reajuste tarifário e de bandeira tarifária. Então bora lá para um exemplo numérico que talvez as coisas comecem a clarear daqui para frente, tá? Vamos lá. Então dados iniciais, por onde começar na fatura da Elektro, já que a gente está olhando diretamente para ela hoje. Vamos lá, separei primeiro aí no cabeçalho, acho que já deixa bem em destaque um campo chamado seu código. Ali é o código da unidade consumidora. Então cada unidade consumidora, cada ponto de medição de consumo de energia elétrica vai possuir um código frente à distribuidora. Ela não vai separar aí por localização ou por cliente. Então vamos pensar assim, um cliente com 7 unidades consumidoras, cada uma dessas unidades consumidoras vai possuir um código diferente, uma fatura diferente, para a distribuidora poder controlar esse fluxo de informações. Então logo lá no topo, lá no seu código, já vai estar escrito o número da unidade consumidora que a gente vai estar olhando a fatura. Muito bem, correndo o olho um pouquinho para esse quadro branco que a gente está vendo aí, já vai ter uma linha chamada classificação. Essa linha de classificação ela vai aparecer aí em diversas distribuidoras para dizer, olha, esse cliente aqui ele optou pela THS verde ou THS azul, que isso aí foi um tópico que a gente já analisou, a gente já bateu um papo sobre isso lá naquele treinamento 4, falando um pouco sobre tarifação azul e tarifação verde, e esse cliente aqui que eu peguei como exemplo está enquadrado, né? Ele optou pela THS verde. Tanto que eu já vou linkar com aquele quadro escrito demanda contratada. Então ali a gente tem do lado direito o valor de 115 kW, né? Esses dois quadrinhos aí vizinhos, tem um escrito 115 e tem outro que está em branco. Ou seja, como ele é um cara verde, né? Um cara de THS verde, ele só tem uma demanda contratada para todo o período do dia dele. Não vai ter essa diferenciação entre ponta e fora ponta para a demanda dele, tá? Então, esses valores aí, como ele optou pela verde, só vai ter um quadrinho preenchido com a demanda contratada dele. Inclusive, essa demanda contratada, que é essa régua para entrar ou não no mercado livre de energia, para ser elegível ou não para o livre. Então, beleza, já entendemos demanda contratada. Outro ponto bastante importante, por ser uma régua, né, de entrada no mercado livre de energia, a gente tem a tensão contratada de 13,8 kV ali, indicando que ele é um alta tensão, que ele está no subgrupo A4, tá? Então eu elenquei aí, inclusive o valor da conta, né, para a gente ter uma sensibilidade numérica também desses valores. Então eu elenquei aí alguns pontos de atenção que a gente deve estar craque aí para poder olhar e já bater o olho e analisar tecnicamente esses pontos. Então aí brevemente, o código da unidade consumidora, qual que é o posto tarifário, né, qual que é a THS que ele está utilizando ali, se é horário verde, se é horário azul. O valor da conta, qual é o valor que ele está pagando ali na conta. Demanda contratada, se ele é verde vai ter um valor só, se ele for azul vão ter uma diferenciação ali, vão ter 2 valores. E a tensão contratada para se certificar que ele é um A4, né, que ele está na alta tensão, média alta tensão. Então vamos prosseguir para o que talvez seja aí o quadro de maior importância em qualquer fatura de energia elétrica. A Elektro ela já traz na primeira página da fatura, primeira e única página, né, deve-se frisar isso também, a Elektro ela é bem sucinta nas informações, ela possui apenas uma página de fatura. Então logo na primeira e única página, bem no centro dela vai estar esse quadro branco aí, cheio de informações técnicas que a gente vai dar uma dissecada agora. Então vamos lá, começando pelas linhas, tá? Vou falar um pouco aí das linhas. A gente pode frisar aí, a gente pode separar em 2 grandes blocos, tá? A gente vai começar olhando um primeiro aí para a parte de consumo, a gente vai ver aí que talvez as 5 primeiras linhas comecem aí com a palavra consumo. Logo abaixo vai estar uma palavra demanda, né, que aí a gente vai estar olhando para a demanda contratada, demanda registrada dele. Logo após, adicional bandeira escassez hídrica, então eu acabei de falar aí sobre onde entraria a bandeira tarifária, aqui a gente já vai ver um exemplo dela. E depois aí a gente já vai ter algumas linhas, né, alguns itens, sem o CCI, sem aquele código de classificação ali do lado, que eles vão estar aí condensando algumas informações que foram colocadas ali em cima. Então, só pulando brevemente eles ali, falando
por fim ali de COFINS, PIS e bônus de redução de consumo, que é aí bastante contextual devido à escassez hídrica que a gente estava passando no país. Então tinha aí um incentivo a se reduzir o consumo no âmbito nacional e uma remuneração com relação a isso, tá? Mas isso não vai ser algo recorrente, eu vou frisar com você aí os pontos de maior atenção para se analisar uma fatura genérica, independente do contexto que ela se encontre no tempo, vamos dizer assim, tá? Então vamos seguir aí com o consumo ponta, né? O primeiro item aí. Aliás, antes de passar item a item da linha, eu vou apresentar brevemente as colunas, né, que eu acho que é bastante importante. Leitura anterior, leitura atual, são colunas aí que você pode até acabar pulando elas, porque no fundo, inclusive a constante de multiplicação, a gente pode olhar diretamente para aquela quantidade registrado e quantidade faturado. Essas aí vão ser as duas colunas de maior relevância para a gente poder analisar numericamente a fatura de energia com relação às unidades de medida, com relação a essas grandezas elétricas, tá? Então, quantidade registrada e quantidade faturada vão ser as principais colunas iniciais aí pra gente. Logo em seguida vai estar a tarifa de fornecimento. Essa tarifa de fornecimento vai ser quanto custa a unidade, né, daquilo que eu estou analisando. Então, se for um consumo, são tantos reais por quilowatt-hora. Se for uma demanda, são tantos reais por quilowatt, e assim sucessivamente. Então a tarifa ela vai estar apontando aí para o preço unitário, para o preço unitário de cada uma cada um desses itens que a gente vai estar analisando. O valor de fornecimento, né, já vai ser o valor em reais. Então a multiplicação da quantidade faturada pela tarifa de fornecimento, a gente vai resultar aí no valor de fornecimento que vai estar em reais, tá? Base cálculo do imposto, né? A gente vai estar falando da aplicação de PIS, COFINS e ICMS sobre esse valor de fornecimento, sobre essa coluna que a gente acabou de ver de valor de fornecimento. Então a gente vai chegar na base de cálculo de imposto através da aplicação de PIS, COFINS e ICMS sobre esse valor. Já vou trazer um exemplo numérico também para a gente poder dissecar essa parte. Alíquota ICMS, a gente está vendo aí uma sequência de 18%. Essa aqui é uma fatura aí do mês de fevereiro, tá? Fevereiro de 2022. Então, até esse período de tempo, o ICMS ele era aplicado a todos os itens da fatura de energia elétrica. Hoje, eu estou falando no período aí de setembro de 22, a gente já passou por uma portaria que derrubou o ICMS sobre os itens da TUSD, tá? Então, se a gente fosse pegar aí uma fatura do mês atual, a gente já não encontraria esses 18% aplicável aos itens TUSD que a gente está vendo nessa fatura. Então a gente veria aí alguns 18% desaparecendo e tornando essa fatura aí levemente mais barata, levemente sem a incidência de ICMS, tá? Mas por hora aí vamos entender que o ICMS ele incide na fatura de energia elétrica e eu vou fazendo as ressalvas conforme for necessário. Então, valor ICMS, né, que é essa coluna, já vai ser o valor puro, vai ser a multiplicação da base de cálculo de imposto pela alíquota ICMS, para a gente entender quanto de fato foi pago em ICMS, e o valor total vai ser a união dos valores de valor fornecido mais o valor ICMS. Então eu vou trazer essas formulinhas aí já, mas nada também que uma calculadora, um lápis e um papel não se chegue aí também nessas contas, tá? Dá pra gente fazendo testes aí, ver, combinando os fatores e ver como é composta a fatura de energia elétrica sem muito segredo. Mas de qualquer forma, dei um panorama geral aí pra gente poder olhar quais são as linhas e colunas de maior relevância. Agora vamos dar uma analisada aí brevemente no que são as linhas de maior importância, tá? Então eu falei para vocês do primeiro bloco, né, de consumo, a gente vai estar dividindo ele duas vezes. Uma primeira vez no posto tarifário. Então a gente vai ler consumo, logo em seguida vai ter ponta e fora ponta. Foi até dessa forma aí que a Electra organizou. Primeiro são os consumos ponta e logo em seguida os consumos fora ponta. E dentro de cada um deles vai ter a diferenciação TE e TUSD. Por quê? Quando um cliente migra para o mercado livre de energia, ele deixa de pagar a TE. A TE, que é a tarifa de energia, ele deixa de comprar da distribuidora e passa a pagar a uma comercializadora. Então é importante saber essa diferenciação dentro da fatura, né, dentro do faturamento, de como é feita essa composição, para saber qual a vantagem do mercado livre de energia, onde que a gente vai estar olhando quando estiver oferecendo aí essas condições para um cliente ou está fazendo um estudo mais aprofundado sobre isso. Então vamos lá.
Consumo ponta, TE e TUSD. Consumo fora ponta, TE e TUSD. E logo em seguida também tem a unidade de medida, a gente leu ali, ó, quilowatt-hora. Então tudo que a gente lê lá na quantidade registrada, a quantidade faturada, vai ser com relação a quilowatt-hora. Se a gente quiser fazer um comparativo com o mercado livre de energia, a gente multiplica aquela tarifa ali por 1.000, para a gente ter em reais por megawatt-hora, tá bom? Então, fazendo essa ressalva aí, já já eu retorno ela lá na revisão, para a gente poder bater esse papo também. Mas vamos lá, então estamos no bloco do consumo, consumo ponta, consumo fora ponta. Já vimos também TE e TUSD. Beleza, consumo reativo fora ponta. Então, nesse caso aqui, um cliente apontou que ele estava tendo, olha, eu estou tendo um consumo reativo aqui, e a gente consegue valorar, né? A gente consegue olhar na fatura dele e entender esse raio-x econômico dele aqui, falando, poxa, você está gastando tantos R$1.000 aqui, tantas centenas de reais com o reativo. Aí a gestão Witzler ativamente propõe uma correção através de banco de capacitores, quando necessário, né? Quando viável a aplicação deles. Então esse consumo reativo ponta, fora ponta, que porventura apareça na fatura, ele é alvo aí de bastante estudo nosso para poder oferecer uma solução para um cliente, de grande intenção comercial nossa, tá analisando esse item, tá? Então o consumo reativo ponta e fora ponta, ele vai estar aí sendo bastante vigiado por todos nós. Demanda TUSD, isso aqui é um valor extremamente importante de ser analisado. Olha só, como dá para entender a gestão Witzler também através desse item. Olha só, a demanda TUSD, né? Quando a gente fala assim, é o aluguel das instalações elétricas da distribuidora. Então, quanto que a gente tinha visto ali que ele alugou, né? Qual que era aquela demanda contratada que a gente viu lá no topo? Era de 115 kW. Mas beleza, se a gente correr o olho na quantidade registrada dessa linha, olha só, demanda TUSD com quantidade registrada. Então esse mês aí ele registrou 101,95 kW. Então essa foi a fotografia, esse foi a demanda, foi a potência, né, de maior valor aí durante esse mês de fevereiro que diz respeito a essa fatura. Então qual foi o máximo de demanda que ele atingiu durante esse mês de fevereiro? Foi 101,95. Mas quanto ele vai pagar de fato, né? Qual que é a quantidade faturada? Olha só, de 101,95 pulou ali para 115. Então olha só que curioso, ele usou 101,95 e está pagando por 115. Por isso que a nossa gestão ativa, ela olha muito para caso ele esteja sobredimensionado ou subdimensionado, né? Aqui nesse caso ele está mais ou menos justo ali, ele está numa faixa aceitável de demanda contratada e demanda registrada. Ele não está sofrendo muito penalidade, né, que seria a ultrapassagem, e nem está ficando muito aquém do valor contratado dele. Ele está ali numa faixa otimizada entre demanda registrada e demanda contratada. Isso aí pagando ali a tarifa de fornecimento, né, a gente está vendo, R$ 21,83 por quilowatt. Beleza. Valor de fornecimento é o total que ele vai estar pagando por esse item e a gente vai ter a discriminação tributária para cada um deles, sem muito segredo. Linha de baixo, adicional bandeira escassez hídrica. Então a gente passou aí por alguns meses de bandeira extraordinária, né? Ainda mais cara que a vermelha patamar 2. Então a gente teve aí esse adicional de R$ 0,142 por quilowatt-hora. Tanto que a gente está vendo a quantidade faturada dessa linha, ela corresponde ao total de ponta mais fora ponta daquele consumo lá em cima. Então a bandeira ela vai estar olhando para um consumo total do cliente, tá? Independente do posto tarifário, não vai ter uma incidência diferente, não vai ter uma bandeira diferente para o ponta e para o fora ponta. Ele vai incidir sobre o total desse consumo do cliente, tá? Então acho que essa linha aí deixou bem claro como funciona isso. Nas linhas seguintes, né, consumo, demanda, energia reativa, demanda reativa, essas palavras com reativo dizem muito respeito à qualidade de energia, né? A distribuidora ela precisa prezar pela qualidade de energia, né, da sua rede local ali, então por isso que ela precisa monitorar e muitas vezes punir financeiramente quem estiver apresentando aí um fator de potência abaixo de 0,92. Ou seja, a qualidade de energia desse cliente, né, ele está injetando uma energia ruim, ele está devolvendo uma energia ruim para a rede. Então a distribuidora ela precisa monitorar essa qualidade de como cada um dos clientes está utilizando a energia e se porventura eles estão usando muito reativo
para acionar as máquinas elétricas deles. Então, como eu disse, aí nada como um banco de capacitores bem dimensionado, bem aplicado para poder corrigir esse fator de potência. Beleza. E aí as duas últimas linhas ali, né, que eu deixo como relevantes para nossa análise são COFINS e PIS, que aí compõem aí os tributos de qualquer fatura de energia elétrica. Tá joia? Então, eu acho que esse foi um bom apanhado aí para a gente entender um overview do que é esse quadro principal aí, esse quadro de resumo técnico, de informações técnicas da fatura de energia elétrica. Eu aproveito para trazer também um recorte, né, desse quadro, para a gente poder frisar aí como é feito o cálculo, né? Eu trouxe brevemente aí como que seria as unidades de medida, só destaquei um pouquinho que o consumo ponta e o consumo fora ponta aí, como eles estão sendo calculados, e de como fazer a conta entre base de cálculo de imposto e valor fornecido, né? Então, se a gente quiser calcular o valor fornecido, a gente vai lá, como eu havia falado antes, né? Multiplicação da quantidade faturada pela tarifa de fornecimento. Então, a gente está saindo aí do quadradinho ali, né? Da coluna 341,18, que é a coluna de valor de fornecimento. Na verdade, a gente está multiplicando, né, a quantidade faturada pela tarifa de fornecimento, que é aí para chegar no valor fornecido. Né? Então, a gente está multiplicando 785 vezes 0,434624, que são essas colunas vizinhas aí, e a gente está encontrando o valor da coluna da direita. Tá? Então, olhei um pouco aqui para minha colinha para poder falar os valores corretos aí para vocês. Então, beleza. Então, multiplicamos a quantidade faturada pela tarifa de fornecimento, encontramos o valor fornecido, né? Valor de fornecimento, que seria aí o valor líquido sem imposto desse item. Mas para a gente encontrar aquela coluna ali, base de cálculo de imposto, para a gente poder aplicar PIS, COFINS e ICMS em cima desse valor. Como que funciona? A gente pega o valor de fornecimento, multiplica por, aí vem a formulinha, 1 sobre 1 menos PIS menos COFINS. Então isso a gente está aplicando PIS, COFINS em cima desse valor, e logo em seguida a gente multiplica por 1 sobre 1 menos ICMS, e aí a gente vai estar aplicando o ICMS sobre esse valor também, que é o chamado por dentro, por fora, né? Então isso aí é muito da parte tributária, de entender como se calcula isso. Mas ainda assim, então partindo do 341,18 para chegar no 438,57, a gente aplica essas formulinhas aí, esses valores de PIS, COFINS e ICMS, são retirados ali do quadro acima, tá? Esses valores aí de 0,91%, 4,22%, os 18%, eles estão ali na tabela anterior, que eu já havia mostrado, tá? Então não tem muito segredo para sair de uma coluna para chegar em outra, é essa aplicação de tributos, tá? Então aí eu trouxe um pouquinho de cálculo também, um pouquinho de exemplo numérico, para entender como que seria o cálculo saindo do valor cru da energia elétrica para chegar no valor com tributos, né, que é o que de fato o cliente vai estar pagando no final. Por isso que é importante saber manejar esses valores aí, inclusive na frente de um cliente, para poder explicar para eles de uma forma mais assertiva. Então, procurei trazer aí um pouquinho de cálculo aí para a gente poder desenferrujar com relação à calculadora, mas também gostaria de frisar alguns pontos, né, já na nossa revisão. Vamos recapitular um pouco o que a gente viu hoje, né? Então a gente analisou uma fatura do cativo. Então no cativo não tem choro nem vela, o valor que está ali na tarifa é o que vai ser cobrado, não há negociação. Esse é um primeiro ponto. E dentro dessa fatura ele vai estar cobrando TE e TUSD. Então dentro da TE, dentro da TUSD, cada uma vai ter uma tarifação diferente. Isso tudo tabelado pela ANEEL, isso tudo tabelado ano a ano e reajustado ano a ano, cada vez ficando mais e mais caro, tá? Então esse é o contexto do cativo com relação à fatura de energia elétrica. Principais pontos de verificação da gestão ativa Wietzler, que a gente vai estar olhando diversas e diversas vezes, se preocupando com isso. Demanda contratada, ela está bacana? Ela está condizente com a demanda registrada do cliente? Esses valores estão compatíveis? Pô, se ele estiver pagando uma ultrapassagem de demanda, né, se ele estiver registrando mais do que 5% acima do valor contratado de demanda, ele vai estar pagando uma multa, né, que a gente chama. Então viria uma linha a mais ali escrito ultrapassagem de demanda. A que valor, a que tarifação que seria feito isso, né? Ao dobro da convencional ali, ao dobro daquela comum.
Então, a ultrapassagem aí é a maior penalidade, por assim dizer, que a gente tem na fatura de energia elétrica. Por isso que a demanda contratada e a demanda registrada é um objeto aí de estudo direto nosso dentro da gestão ativa Wietzler, tá joia? Então esse é um item bastante importante de saber onde está. Poxa, está lá no cabeçalho a demanda contratada, a demanda registrada está ali naquele quadro mais numérico ali. Então é bom poder se tornar crítico com relação a isso para poder atender cada vez melhor os nossos clientes. Então falando também de reativo, né? Acabei de passar ali pela linha do reativo, aqueles itens ali que tinha alguma coisa reativa, então aquilo ali é uma penalidade pelo cliente não estar com uma qualidade de energia muito boa, está utilizando muito reativo, não está tendo uma compensação desse tipo de energia. Então o que a gente costuma propor? Né? É o banco de capacitores, é investigar o mapa de reativos, né? Em que momento isso está acontecendo, quais são os momentos aí de pico de energia reativa, é durante a noite, é um transformador operando em vazio aos finais de semana. Então isso tudo é objeto de estudo aqui da nossa gestão, tá joia? Então, qual que é a peculiaridade aí especificamente da fatura da Electro? É que ela é uma página só, ela não traz um histórico de consumo ou de demanda registrada. Isso aí, para quem está fazendo uma análise mais crítica, mais detalhada, faz falta muitas vezes. A gente acaba tendo que acessar aí as 12 últimas faturas, tendo que buscar cada uma delas aí junto ao nosso cliente para poder entender como se comportou a energia elétrica, né? Como se comportou o uso de energia elétrica do nosso cliente. Então a Electro ela não ajuda muito a gente nisso, as informações são só do mês presente, ainda assim é uma fatura bastante resumida, bastante transparente também com relação a tributos, deixa fácil ali de se fazer o cálculo de um lado para o outro, não tem muito segredo. Então acho que a fatura da Electro é bacana para quem está também começando a entender o mercado livre de energia. Muito bem. Falando um pouco sobre economia exponencial, né, que é um dos novos produtos do nosso grupo Wietzler, qual que é a principal intenção dele, qual que é a principal argumento econômico que a gente está batendo nessa tecla. Se a gente voltar lá para aquele quadro técnico, né, naquele quadro branco, a gente vai ver os itens da TE. Aquilo ali é o preço do produto energia, né? Ali está o preço certinho, discriminado, quanto ele está pagando pelo produto energia. Beleza. Isso, se ele vai para o livre, ele troca pelo contrato de energia dele com uma comercializadora. Então essa sensibilidade, né, esse versus que a gente quer explicitar para o cliente, que a gente quer mostrar para ele falando, olha, no cativo hoje você paga isso aqui, tantos reais, aqui eu até frisei, né, no horário fora ponta e no horário ponta, na Electro, quanto eu estou pagando o megawatt-hora? Olha, no fora ponta, R$ 269. No ponta, R$ 435. Isso por cada megawatt-hora que você usa. E se eu fosse com o economia exponencial para o mercado livre de energia? Pô, eu peguei um valor que ele é meio padrão no mercado livre aqui, tá? Então eu peguei o valor de R$ 250 por megawatt-hora. Poxa, isso aqui o cliente, muitas vezes que não tem uma familiaridade com energia elétrica, com fatura de energia elétrica, ele já consegue bater o olho nesses quesitos, nesses valores e fazer um comparativo direto, entendendo qual é a vantagem do mercado livre, uma das, né, vantagens do mercado livre. Então olha só, a gente mostrou que a energia no cativo, ele paga, R$ 269,435, então daria uma média, R$ 280, dependendo da proporção ponta e fora ponta dele. Então ele pagaria, R$ 280 contra R$ 250 no livre. Então ali a gente já deixa bem claro qual é uma dessas vantagens de se migrar para o mercado livre de energia, sem falar ainda no desconto na TUSD, né? Sem falar ainda em estar ligado aí a energias verdes, energias renováveis. Então eu acho que é fundamental a gente entender a fatura e entender onde a gente quer chegar com ela, né? Qual o produto a gente está oferecendo para poder solucionar esse problema apontado dentro da fatura de energia elétrica dele. Então a intenção de hoje era bater esse papo, fazer uma revisão, fazer um primeiro contato aí com a fatura da Electro, né? Especificamente da Electro, que eu estou fazendo essa série de faturas de diversas distribuidoras. Então hoje da Electro pôde trazer um pouco quais são os principais itens, né? Como se calcular, como se passar de uma coluna para outra, como entender minimamente e criticamente os itens dispostos ali nas linhas, que são os que a gente sempre debate, né? Consumo, demanda, energia reativa, ultrapassagem de demanda. Então isso aí são itens para a gente se habituar
com os nossos estudos no cativo e no livre. Eles vão estar sempre presentes aí nos dois ambientes, tá? Então é isso, o bate-papo de hoje era isso. Propus esse contato com a Electro aí para a gente se familiarizando também com essa fatura, tá joia? Então eu agradeço a sua atenção e eu te espero no próximo treinamento. Até lá!